refletiremos no primeiro momento sobre os malefícios de escondermos pecados. E no segundo momento, dos benefícios de trazer esses pecados que cativamos na vida privada à luz, para que sejam tratados pela graça de Deus. Salmo 32 diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor. Bem-aventurado, que significa mais que feliz, o homem que encontrou sentido para a sua vida, é aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Há algo que a gente não trata muito nos dias de hoje, que é o pecado e suas consequências. As Escrituras nos dizem de maneira muito clara que o pecado faz separação entre Deus e nós. O pecado gera abatimento em nossa alma. O pecado faz com que nossa vitalidade espiritual se perca. O pecado faz com que nós nos separemos da comunhão dos santos. O pecado faz com que nossas orações cessem. O pecado enche nossa alma de tristeza e aflição. O pecado começa a fazer com que a gente salive pelos valores desse mundo caído. Ao salivarmos pelos valores desse mundo caído, começamos a correr atrás de todo tipo de proposta de felicidade que esse mundo nos oferece. Só que os resultados é mais tristeza, mais dor e aflição. As Escrituras nos mostram que pecados trazem sobre nós consequências terríveis. Nesse salmo, Davi confessa que o seu vigor foi embora. Os seus ossos estavam desmanchando. A sensação que ele tinha é que ele estava sendo corroído por dentro. O contexto do Salmo 32 é o adultério de Davi com Batseba, a esposa de um dos seus generais Urias. Ele sabe que aquela mulher é casada, ele ultrapassa o sinal amarelo, quando relembram a ele, é casada com um dos teus generais. Ele ultrapassa o sinal vermelho, quando manda trazer Batseba e se deita com ela. E ele continua ultrapassando vários outros faróis vermelhos. Quando sabe da notícia de sua gravidez, manda trazer o marido do campo de batalha, manda matar Urias, um dos generais responsáveis por Davi ter chegado ao trono e ter se legitimado como grande rei em Israel. Pecado após pecado. Tudo parece que está tranquilo. Mas a alma de Davi, que era um homem crente, agora está se desfazendo. Sua alegria foi embora. O riso foi roubado de seus lábios. A celebração não existe mais em seu coração. Ele sabe que pecou contra Deus. Ele sabe que mentiu, que acobertou falhas. Ele sabe que foi omisso. Ele sabe que praticou o mal. Ele sabe. E ele sabe que não consegue mais experimentar a alegria enquanto tudo isso estiver escondido no sótão. Enquanto tudo isso estiver sendo tratado de maneira inofensiva. Davi sabe que isso faz mal. E ele toma uma decisão. Ele precisa tomar essa decisão, senão esse pecado encoberto o destruiria. Ele vai até a presença de Deus, dá nome aos seus pecados e diz: pequei contra ti.
Davi sabia que havia cometido pecado contra Batseba e com Batseba. Havia cometido pecado contra Urias, contra todo o povo de Israel. Mas Davi tem absoluta convicção de que seu pecado, primariamente, ofende a um Deus santo e justo. Ele vai até esse Deus e diz: eu sei que o Senhor é o maior ofendido pelos meus pecados. Eu trago aqui toda a sujeira que tem retirado de mim a alegria, o vigor, o entusiasmo, o brilho nos olhos. Eu trago ao Senhor quem eu sou, com as minhas faltas, minhas imperfeições, e eu suplico. Essa súplica de Davi é descrita no Salmo 51. Quando ele olha para Deus e diz: eu perdi a alegria da salvação. Eu compus o Salmo 23. Olha que lindo poema que é o Salmo 23. Deus, o Senhor é meu pastor, e eu não sentirei falta de nada. O Salmo 23 termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Absoluta convicção de salvação. E agora o pecado fez o quê? Retirou de Davi a alegria por ser salvo. Eu perdi a alegria da salvação. Eu preciso que o Senhor me purifique, Deus. Eu preciso que o Senhor me lave, Deus. Eu não consigo me purificar. Eu não consigo me lavar. Você já entrou numa cadeia de erros atrás do outro, que foi te afastando cada vez mais de Deus, e quanto mais você tentava pelos seus próprios esforços acobertar aquilo e se aproximar de Deus, mais duro você ficava, mas para mais distante você ia. Essa é a experiência de Davi. E o exemplo que ele dá para todos nós é: não dá para fingir que nada está acontecendo. Não dá para achar que a apatia é normal. Não dá para imaginar que essa tristeza no coração, essa depressão espiritual, é algo que os santos podem passar de maneira corriqueira. É preciso fazer uma avaliação da alma, trazer à memória experiências, se ofendeu pessoas, se prejudicou outras pessoas, trazer tudo isso à tona e dizer: Deus, pequei contra ti, pequei contra o Senhor somente, tenha misericórdia de mim. Eu ando distante do Senhor, eu ouço tua voz, mas não me inclino em obediência à tua voz. Eu prejudico pessoas, eu faço mal, eu me envolvo na prática do mal. Me lave, me purifique. E os resultados dessa confissão de Davi são extraordinários. Ele experimenta alegria de novo, experimenta alívio de novo, experimenta regozijo, experimenta a paz que excede todo entendimento. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Olha só o que ele diz: eu gemia, não todo dia, dia e noite. Ele fazia alagar o seu leito em dor. Pecado faz muito mal para todos nós. Se você abrir comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu convido você a fazer essa rápida viagem comigo, no capítulo 11, você vai perceber que Paulo não está se referindo simplesmente à celebração da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 em diante. É um texto muito lido em momentos de celebração da ceia, mas que tem como contexto práticas de pecado que estavam levando pessoas a adoecerem e a morrerem. 1 Coríntios 11, verso 28, diz-nos assim a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha o que Paulo vai dizer agora no verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esses dormem aqui são pessoas que já morreram. Paulo está dizendo que no meio do povo de Deus há muita gente fraca, muita gente doente e muita gente que já morreu por conta de pecados que não foram trazidos à luz. O contexto de 1 Coríntios 11 é: a igreja se reunia num grande jantar, que era o jantar da ceia de amor, chamada refeição ágape, a refeição do amor. Os ricos e os que tinham melhor condição financeira comiam e se embriagavam,
enquanto os pobres, que não conseguiam trazer a contribuição para aquela refeição, ficavam famintos. Paulo diz: vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, é a ceia para destruição. O fato de vocês serem egoístas, avarentos, não misericordiosos, não se importarem com a dor, com a fome e com o sofrimento do outro, revela muita fraqueza, muito pecado. Tem muita gente entre vocês doentes. E há outras pessoas que já morreram por conta de pecados ao longo de sua vida, sendo crentes. Você vai para a carta de Tiago, lá no finalzinho das Escrituras. Carta de Tiago, capítulo 5. Convido você a abrir esse texto comigo, por favor. Tiago, capítulo 5. Olha o que ele diz para todos nós, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Olha o que ele vai dizer agora. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre o doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o enfermo levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago parte do pressuposto de que há muita gente doente, acamada, por conta de história de pecado, passando por aflições na alma, tormentos mentais, delírios, alucinações, profundos sentimentos de culpa, pelo mal que fizeram a outros, por uma vida que se misturou com a maldade sem arrependimento. E Tiago dá essa orientação: chame os líderes da igreja. Eles vão pegar um óleo, um azeite, vão ungir aquela pessoa com esse óleo e vão orar. Se naquele momento do leito de enfermidade, a pessoa se arrepender e tiver a convicção de que há pecados graves, e ela confessar aquilo aos líderes da igreja, ela será perdoada e ela pode ser curada daquela enfermidade. Então há pecados que causam enfermidades, e a gente sabe que causa. Nós somos crentes, eleitos, filhos de Deus. Quando nós escondemos os nossos erros, acariciamos os nossos erros, vem o sentimento de culpa, vem a tristeza espiritual. Nós nos afastamos da vida de oração. Na medida em que a oração vai se tornando um fardo cada vez mais denso para nós, pode ter certeza, outras coisas foram substituídas no lugar da oração. Na medida em que a gente se afasta da intimidade com a Escritura, nós dedicamos o nosso tempo a outras intimidades, pecado. Proporcionalmente, na medida em que nós nos afastamos da consagração a Deus, nós nos aprofundamos na idolatria e na prática do erro. Pecado faz mal, gera tristeza, alienação espiritual, marca a nossa alma com culpa, preenche o nosso corpo com dores. Dor na junta, dor disso, faz tudo quanto é tipo de exame, não acha nada. Aí você começa a conversar um pouco com a pessoa. É uma história de ódio, de rancor, de amargura, de brigas, de ressentimento, de falta de perdão, e dor. Enxerga a vida sempre numa perspectiva preto e branco. Levem para casa essa noite esse simples princípio. Um pouco de fermento faz toda a massa crescer. Um pouco de pecado acobertado, acariciado, afagado, causa um mal muito grande. Eu já contei aqui na igreja, numa mensagem de domingo à noite, uma ilustração de quando eu morava em Goiânia. Eu morava no prédio da igreja presbiteriana de Vila Nova. Assim que eu e a Raquel nos casamos, era o primeiro ano de casado, os móveis todos novinhos. E um dia caiu daquelas 3, 4 chuvas que caem no ano, muita ventania, e nós estávamos fora numa programação da igreja. Quando chegamos, a casa estava toda, o apartamento estava
todo encharcado, alagado, pela graça de Deus, pela graça de Deus. Neneiro, seminarista não tem dinheiro para nada, ganhou os móveis naquele sufoco, pela graça de Deus, caía, não era goteira não, caía as bicas d'água entre os móveis, não caía nos móveis. E fomos chamando pedreiros para arrumar, e ninguém encontrava, até que um belo dia, um pedreiro experiente resolveu fazer uma vistoria nas calhas, e percebeu que ao lado da calha principal havia uma árvore na calçada, uma árvore muito alta e antiga. Era a época das folhas do outono, né? Quando as folhas caem. As folhas caíram e entupiram a calha. A água vinha, empoçava ali, não tinha como ser drenada, e caía na laje e descia para o nosso apartamento. Pecado é assim. Ele impossibilita muita coisa boa de acontecer em nossa vida. A própria palavra de Deus diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. Agora a promessa de Deus é disponível a todos nós. Todos os que têm fome e sede, venham à fonte, podem beber. Todos os que estão com fome, venham comer, é de graça. Davi está fazendo isso no Salmo 32. Ele sabe que Deus é perdoador, longânimo, bondoso, misericordioso. Ele sabe que Deus não se ira para sempre. Por isso, diante de seus pecados gravíssimos. E isso é fantástico nas Escrituras. Os grandes homens e mulheres de Deus, com exceção de Jesus Cristo, foram todos marcados pelo fator pecado, e pecados gravíssimos. E a maioria deles voltaram-se para a misericórdia de Deus, alcançaram o perdão e tocaram a sua vida. Então, se há pecados afagados, se há práticas ocultas, se você tem percebido uma tristeza decorrente da amargura, da ira, do ressentimento, se há apatia espiritual, se o jeito de conversar com os outros é marcado por ressentimento, cólera, se há gritarias em seu lar, se há problemas diversos nos relacionamentos, se há julgamento precipitado, se há vícios antigos que sempre têm vindo à tona na privacidade, está na hora de você dizer: chega, eu não aguento mais trazer isso comigo. Está pesado demais, causa culpa, causa dor, eu não aguento mais trazer esse fardo em minhas costas. Deixa esse fardo na presença de Deus, entrega isso no trono de graça e diz: Deus, me redima, me lave com o sangue de Jesus Cristo, me purifique, me perdoe, me ensine a te amar, me renove, me aviva, Deus, eis-me aqui. Faça como Davi fez. Note, no Salmo 32, o que ele afirma no versículo 7 em diante, quando se sentiu perdoado, quando não somente se sentiu, quando foi perdoado por Deus: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação, e agora a alegria dos cantos de livramento voltaram. No Salmo 51, ele diz: eu perdi a alegria. Agora ele diz: Tu me cercas com alegres cantos de livramento. É o resultado de um homem perdoado. E do verso 9 em diante, ele faz uma convocação a todos nós: não sejam como a mula, não sejam como o cavalo. Muitos não se deixam dominar quando ouvem a palavra do Senhor, e se continuarem endurecidos diante da palavra do Senhor, verso 10, vai ter que curtir muito sofrimento, mas aquele que vai para Deus, esse encontrará misericórdia. Aquele que vai para Deus se alegrará, no verso 11, se regozijará em Deus, porque foi feito por Deus reto de coração, foi purificado. Esta é a palavra do Senhor, meus queridos.